Essa? Sim. Obrigada. Bom, bom dia, eu sou Lorena, sou do Uruguai. Em primeiro lugar, queria agradecer a Catalina pelo convite para participar aqui e a Maria por ter, porque estamos em uma mesma pesquisa, que tendo os mesmos objetivos de pesquisa. E, de fato, eu queria contextualizar um pouco minha fala antes de começar, porque eu me sinto completamente uma outsider aqui. Eu não pesquiso migrações, mas sou migrante. Então, desde algum ponto, também tenho algumas questões a colocar. Mas eu queria trazer aqui a parte mais da pesquisa que eu realizei sobre as negociações do Mercosul. O que eu fiz foi... Pode como isso? O contexto da pesquisa foi o seguinte: eu estudei doutorado e mestrado aqui no Rio de Janeiro, no IESP. Não sou professora do IESP, sou da UERJ. E nesse contexto de incertezas que a gente está vivendo agora no contexto político brasileiro, ainda não tenho uma pertença institucional. Mas então, a minha pesquisa foi da tese de doutorado. Eu estudei as negociações dentro do Mercosul desde 91 até 2014. Estudei todas as decisões tomadas pelo bloco, sobre que assuntos foram tomadas e quais foram os jeitos, os mecanismos para alcançar os consensos. Algumas questões que são caras para entender é que o consenso é necessário para qualquer decisão dentro do Mercosul. É um processo de integração intergovernamental, não existe uma supranacionalidade. Então, para isso é importante mecanismos de consenso para tomar as decisões em geral, né? Então, a maior parte não sei se está funcionando bem ou não? Sim. A maior parte da pesquisa teve a ver com quais eram os assuntos. Eu queria saber quais eram os assuntos tratados pelo Mercosul durante todos esses anos. Então, estudei todas as decisões, coloquei elas numa base de dados paralela à base que se encontra oficialmente na página oficial do Mercosul, e coloquei as decisões e fiz uma análise de conteúdo de todos os documentos e das atas das reuniões, e tentei ver algumas variáveis que eram chaves para a minha pesquisa. Então, dentro do marco teórico da pesquisa, eu queria saber como que eram gerenciadas as assimetrias dentro do Mercosul. As assimetrias não somente estruturais, território, população, PBI, etc., e basicamente as políticas. Assimetrias políticas, no sentido de capacidades do Estado de levar a cabo políticas regionais, dos Estados de levar a cabo políticas regionais. Então, algumas das conclusões dessa pesquisa foram que os governos têm tido, ao longo do tempo, diferentes processos de convergência e divergência entre todos os países do Mercosul, os membros originários e os associados posteriormente com a entrada da Venezuela. O período de convergência, basicamente, convergência ideológica entre os governos do bloco, né? Pode ser periodizado entre 91 até 2003, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de 2004 a 2005, teve um processo de convergência dividida. Outro período de convergência entre os governos, nos quais, nos dois períodos de convergência entre primeiro período e segundo período, houve bastantes diferenças sobre os projetos do Mercosul que os países queriam ter, né? Então, esses projetos diferentes do Mercosul dão a base para todas as decisões. Então, o próprio Conselho Mercado Comum
o próprio nome do mercado comum já diz bastantes coisas sobre o paradigma no qual foi criado, o paradigma do regionalismo aberto, né, que pretendia basicamente uma liberalização comercial, econômica comercial, de bens, serviços e, como temos falado tanto de pessoas aqui, né? Então, esse primeiro paradigma ancorado na visão neoliberal levou a ter algumas características do bloco que foi basicamente econômico-comercial. A maior parte das demandas que existiam no primeiro período foram econômico-comerciais e o assunto das migrações esteve ancorado nessa base, né? Era simplesmente movimentação de pessoas, que essas pessoas iam ser trabalhadores, não como migrantes. As pessoas não estavam vistas, consideradas como migração, ou já seja econômica ou cultural, senão como trabalhadores. Então, bom, podemos passar a seguinte. Pois é, várias das conclusões da tese têm a ver com algumas das questões que eu queria trazer aqui para vocês. Algumas delas, basicamente, as conclusões dão a entender que houve uma multiplicação de organismos dentro do Mercosul. Então, no segundo período, ou a partir do segundo período, começou a haver um monte de decisões que criavam institucionalidade dentro do Mercosul. A partir dessa institucionalidade, eu me queria perguntar se eram capazes de criar políticas regionais, né? Essa ampliação de instituições dentro do Mercosul levou também a uma ampliação dos atores. Então, não era somente os governos do bloco, desde os poderes executivos, como desde o início teve a iniciativa, né? A iniciativa veio desde os poderes executivos, senão com essa multiplicação de instituições também se deram multiplicação de organismos. Então, esses organismos deram atores. E ali, na tomada de decisões de atores não governamentais, eu acho que é onde ficaria mais claramente instaurada a necessidade, a demanda por ter políticas regionais comuns para o tratamento de múltiplos assuntos, né? Já tem 5 minutos, então vou passar para frente. É o seguinte. Então, nessa análise que eu fiz, a maior parte eu pensei sobre o que se decidiu. Então, a maior parte das decisões foram tomadas sobre integração econômica. Depois veio a criação de organismos para criar institucionalidade dentro do bloco. E depois veio a negociação ampliada. A negociação ampliada quer dizer, basicamente, a ampliação de estados participantes, estados associados, como são falados, né? Passamos a seguinte. Aqui eu queria trazer um pouco quando foram tomadas as decisões sobre migrações, e a política migratória, que é pensando de baixo para cima, é o segundo, aparece no ano 91, vista desde aquela perspectiva mais do próprio mercado comum, ou seja, iam ser trabalhadores os que iam se mobilizar dentro dos países do bloco, não iam ser migrantes simplesmente. Posteriormente, bom, eu gostaria de ter tido mais tempo para explicar um pouco melhor todas essas coisas que estão aqui. Como análise qualitativa, eu fiz análise de conteúdo, passei para conseguir dados quantitativos. Então, a maior parte das decisões no início, no primeiro período, foram sobre trabalhadores. A partir de 98 até 2003, dentro da reunião de ministros do interior, que foi onde se tratou o assunto das migrações mais claramente, começa a questão da segurança como uma das variáveis chaves a levar em consideração para quando se trata de migrações. Então, aí vemos claramente que houve foi construída uma perspectiva desde a segurança para tratar as migrações.
como Maria ontem deve ter falado, eu cheguei atrasada, mas como queria conhecer um pouco mais da pesquisa dela, falava do paradigma da segurança, como está instaurado nas migrações, já não era mais desde o trabalho, senão desde a segurança regional, né? E no último momento, a partir de 2004, 2005, começa a ter um pouco mais questões políticas de juventude, políticas culturais, políticas de saúde, desde a perspectiva das migrações dentro do Mercosul. Então, nesse último período, eu estudei até 2014, então a última parte ou seja, os últimos acontecimentos, desde 2015 com a assunção do Macri e depois com o que acontecido aqui no Brasil, dão uma nova visão a essa nova perspectiva do Mercosul como um projeto em geral, né? Então, se no segundo período do Mercosul a gente pode pensar que se passou o neoliberalismo, ou tem várias discussões ao respeito sobre como o neoliberalismo seria pós-hegemônico nesses 15 anos de período de viragem à esquerda dos governos do Bloco, não só do Bloco, mas enfim. Agora, caberia a pergunta de o que vai acontecer com todo esse novo cenário político. Bom, essa é uma das perguntas que eu queria mais ou menos deixar para vocês. Também me pergunto isso, não sei o que pode chegar a acontecer, mas algumas questões que que considero importantes são: se no começo das negociações, ainda na década de 80, não havia uma demanda por integração, a própria existência do Mercosul dá essa demanda. As pessoas agora acreditamos no Mercosul, talvez não tanto quanto como econômico, comercial, mas se existe uma demanda social a respeito. Então, essas criadas devem ser cooptadas pela sociedade em algum ponto. Então, nesse sentido, acho que, embora não seja muito promissória a perspectiva política, acho que a perspectiva desde a sociedade como uma demanda já existente pode ser utilizada através desses canais institucionais já criados. Um desses canais é o Fórum Especializado Migratório do Mercosul, que foi criado em 2003 para estudar o impacto das migrações do Mercosul e desenvolver normativas e projetos de acordos. Essa era outra das questões que eu queria trazer para conversar com vocês. Os acordos que geraram dentro do Mercosul sobre migrações não foram uma exceção de como foram discutidas todas as negociações dentro do Mercosul. E, basicamente, as negociações eram feitas através de mecanismos de bilateralização. O que significa isso? Bom, o bloco para tomar decisões deve ser consensuadas, mas esse consenso tem que ser construído. As construções dos consensos geralmente são bilaterais. A maior parte das iniciativas são feitas pelas PPPs, pelas presidências pro tempore, são construídas através de mecanismos de diálogo e concertação política a partir de dois países, e esses dois países depois somam ao resto dos demais países pertencentes ao bloco. Então, esses acordos bilaterais que a gente tem, sobretudo na questão de migrações, têm sido construídos bilateralmente entre todos os países. Ou seja, existe um acordo Argentina-Brasil, Argentina-Uruguai, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai, de maneira bilateral. E isso não é mínimo de pensar, porque como se for construído a tomada de decisões em todos os aspectos, também faz com que o próprio desenvolvimento do bloco seja cada vez mais difícil de construir esses mecanismos de consenso. E sendo bilaterais e não em conjunto, acaba sendo também um grande problema para que não só as decisões sejam tomadas, sino que também levadas a cabo posteriormente, né? Então, eles veíam o principal problema dessas reuniões de ministros do interior
era que tinha o paradigma da segurança pública, a migração era vista como um problema de segurança, não como um direito. E também na perspectiva das migrações como desenvolvimento econômico e social, toda a década dos 90, as migrações eram vistas também desde a perspectiva dos investimentos que podiam trazer para o turismo ou para o desenvolvimento de investimentos produtivos, mas não tinha uma visão abrangente, integracionista propriamente dita. A gente entende o conceito de integração amplo, né? Então, a normativa vigente é para a circulação de pessoas para residência, para ter residência legal. É uma normativa que funciona às vezes não. Então, pode passar, por favor? Essas decisões funcionam não sempre e, bom, a importância da política externa sobre como é construída a política externa dos países do Mercosul é importante para pensar um pouco como o Mercosul tem desenvolvido mecanismos tanto de abranger a mais questões, não somente turismo, não somente trabalhadores, não somente investidores, com suas respectivas diásporas. Como seria essa política migratória comum? Bom, se a gente não sair dessa perspectiva de vinculação de diáspora, também não vai ter uma política de migratória comum dentro do Mercosul. E também, se não sairmos dessa bilateralização de acordos residenciais e super legalistas para ter para controlar o acesso e tudo, também não vai ter uma política comum migratória, né? Bom, pode passar, porque agora eu queria fazer um parênteses pessoal, mas já não devo nem ter tempo, mas eu vou fazê-lo mesmo assim. Então, não, peraí, aí, essa já é a última. Não, como condição de migrante, queria falar um pouquinho sobre a minha questão pessoal de migrante, aqui, além da questão acadêmica e tal. Essa vinculação das diásporas como política externa que tem tido os países do Mercosul com respeito aos migrantes tem sido... bom, cada país tem tido seus... Ontem à tarde teve um colega que falava sobre a vinculação. Cada país tem tido suas próprias políticas para vincular-se com a diáspora, e o Uruguai não tem sido a exceção, né? A partir de 2005, o primeiro governo de Tabaré Vázquez começa a instaurar o que se chama o Departamento 20, que é o departamento que entende a vinculação com a diáspora do Uruguai dentro do exterior, no exterior com dentro do país. E, de fato, é uma questão politicamente sustentada, mas não fisicamente sustentada. E o grande assunto que a gente tem desenvolvido a partir nos conselhos consultivos, que a vinculação é feita através de conselhos consultivos que são votados por todos os uruguaios residentes no distrito consular existente, né? Então, cada distrito consular vota seus próprios uruguaios que vão representar o Conselho Consultivo. Eu sou parte do Conselho Consultivo do Uruguai no Rio de Janeiro desde 2010, mas aí uma autocrítica, a vinculação com o consulado existe e é perfeita, claramente, mas não existe vinculação com os uruguaios no Rio de Janeiro. Essa é a grande questão de se enmarcar nas instituições que a gente devia cooptá-las, devíamos estar mais dentro da institucionalidade, mas a questão não sei se tem a ver somente com mecanismos de participação, porque existe um mecanismo, mas não existe também uma demanda por parte da sociedade nesse sentido. Eu, como conselheira do Conselho, acho que a maior vinculação dos uruguaios tem sido mais no Facebook do que nos próprios mecanismos institucionais.
E então, a reivindicação, e a única coisa que pode ter sido considerada como uma coisa, como uma política desenvolvida pelo Conselho do Uruguai do Exterior, é a campanha pelo voto no exterior. Não sei se vocês sabem que o Uruguai, com sua superdemocracia, é o único país que não tem direito ao voto no exterior da América Latina. O último foi o Chile, que agora já tem capacidade de votar desde o exterior. Então, o Uruguai, com sua larga tradição de democracia construída, participativa, não dá capacidade aos migrantes de votar. Então, essa é uma das políticas, já para terminar, Maria, não? Agora, vou para outra, somente para mostrar-lhes. Essa é uma das campanhas feitas desde o Conselho e é ainda um grande problema para nós. Muito obrigada.